gostaria de agradecer a presença do professor Fábio Roberto de Oliveira Santos, da professora Ana Paula Teixeira Delgado, nossa professora também aqui da casa. Uma satisfação tê-los aqui e uma grande honra para todos nós e principalmente para o Centro Universitário. O professor Fábio Roberto de Oliveira Santos é defensor público do Estado de Rondônia, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em Direito Processual pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Direito Processual pela Universidade Federal Fluminense, docente da Faculdade Interamericana de Porto Velho, membro suplente do Comitê Estadual para a Preservação e Combate à Tortura no Estado de Rondônia, bem como idealizador do projeto Direitos Humanos em Conexão com Você. Prazer, professor, estar presente aqui e agradecer também à nossa professora Ana Paula, que também vou fazer a apresentação de uma vez para que a gente já possa ficar com todo o cerimonial, de certo modo, já apresentado, né? Professora Ana Paula é doutora em Direito pela Universidade do Estado do Sá, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, advogada, membro da associada à Law and Society Association, capacitada por Harvard Business School para aplicação de metodologia de estudo de casos, professora convidada da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e professora de Direitos Humanos do curso Fórum, bem como nossa querida professora aqui no Centro Universitário de Valença. É um prazer. Gostaria de dar boa noite a todos os assistentes, todos os alunos, todas as demais pessoas que estejam aqui presentes. Estamos aqui com um público bastante significativo e deixo a vontade de vocês para o desenrolar da apresentação. Muito obrigado a todos. Posso começar, professora? Permite? Claro. Por favor. Um prazer enorme estar aqui nesse 8º Fórum de Direitos Humanos e Meio Ambiente, em um momento extremamente delicado para as discussões em relação ao meio ambiente, né? E eu fico muito grato pelo Centro Universitário de Valença, no Rio de Janeiro, pelo convite especial à professora Priscila e ao professor Alessandro, que traz aí uma sensibilização para as discussões que envolvem o nosso dia a dia, que envolve todas as pessoas. Eu costumo dizer que a questão do meio ambiente é uma questão complexa, é uma questão multifacetada, que exige várias perspectivas para minimizar o impacto de uma crise ecológica, mas também várias perspectivas para até mesmo solucionar essa crise. Temos como pesquisar, como analisar essas soluções em uma perspectiva da transnacionalidade, em uma perspectiva da governança, em uma perspectiva do direito interno, do direito internacional dos direitos humanos, em várias perspectivas. Então, a solução para o conflito, ou melhor, para a crise ecológica que o mundo vive, ela passa por várias perspectivas. A perspectiva que eu trago nesse momento é a perspectiva do indivíduo, de uma postura do indivíduo, de uma perspectiva do corpo de cidadão que forma a sociedade e até mesmo o planeta. Então, eu trago uma perspectiva complementar às demais, que é a educação em direito à sustentabilidade e o papel da Defensoria Pública em um cenário de conflito, né? Este conflito já existia há muito tempo, e aí você tem o déficit ecológico, você tem a própria perspectiva individual, em que o indivíduo não consegue identificar
como a crise ecológica atinge o dia a dia dele e pode atingir as futuras gerações. Então a ideia que eu trago agora para os senhores é, no 8º fórum, é uma perspectiva do indivíduo, né? Essa perspectiva, ela surge dessa crise ecológica, que também tem relação com o momento que nós estamos vivendo com o combate e a prevenção ao novo coronavírus, Covid-19. Por quê? Porque nós podemos extrair deste momento vários ensinamentos, tanto na questão do combate como da prevenção ao meio ambiente. Então a gente pode, por exemplo, definir esse momento de crise ecológica, conflitos de interesses, o individual e o coletivo, conflito informativo, o slide aí faltou o informativo, ou seja, há uma desinformação institucionalizada, o que confunde os interlocutores e até mesmo o corpo social, o cidadão, aquele que está na localidade. Há uma perspectiva de uma sociedade de risco, né? Uma sociedade que cria riscos, tanto em virtude de um crescimento pelo crescimento, sem uma conscientização do equilíbrio entre o crescimento e o meio ambiente. E aí a gente tem vários autores que trabalham a questão da sociedade de risco, o Rich Beck, temos o Mundo em Descontrole aí de Latoche, enfim. E nessa situação também nós temos a crise do ensino formal. E, consequentemente, traz um corpo de cidadão com uma carência de reflexões e de críticas em vários sentidos. Dentre esses vários sentidos, temos também a questão da crise ambiental. Então, observe, eu preciso mudar, eu preciso analisar os direitos humanos em uma perspectiva internacional. Eu também preciso trabalhar a governança global e a cidadania global, mas eu também preciso ter um olhar para o indivíduo, para o seu José, a Dona Maria, que está na linha, na zona rural aqui em Rondônia, ou do seu José de Dona Maria, que está em uma comunidade carente no estado do Rio de Janeiro, que eu tenho um carinho enorme, porque a minha graduação foi na minha querida Federal Fluminense. E também, professora Ana, eu estudei na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Acho que a senhora foi minha professora lá na Emerge. Então eu tenho que olhar agora para o indivíduo também, dentro disso. E nesta semana, galera, nesta semana, ou melhor, ontem, né, na posse do ministro Luiz Roberto Barroso no TSE, ele colocou uma frase de impacto que traz a perspectiva e a força da educação para uma formação cidadã. Ele diz: precisamos armar o cidadão, com a educação, com cultura e consciência, para justamente dar uma ideia da importância da educação dentro de uma formação de um corpo de pessoas, de cidadãos, que podem interferir no processo decisório dentro de uma discussão dialética democrática. É essa ideia que a gente traz nesse 8º Fórum de Direito
de Direitos Humanos e Meio Ambiente da Unifar. E como que a gente vai pensar o indivíduo dentro dessa discussão do meio ambiente? Como que nós vamos pensar? E aí a gente traz, por exemplo, a ideia de qual é o alcance da educação para a cidadania. Qual é esse alcance? Qual o motivo da não consolidação da cidadania emancipatória ecológica? Por que que o seu João, a Dona Maria, que no dia a dia ele não consegue transformar em atitude dentro de uma ideia de meio ambiente? E por fim, um questionamento é: qual o papel da Defensoria Pública e dos defensores públicos na busca da efetividade desses direitos, desse direito que é o direito ao meio ambiente equilibrado, um meio ambiente coletivo saudável? Esse é o maior desafio que as instituições, principalmente a Defensoria Pública, tem que ter. E nesse contexto, a gente traz uma ideia de vulnerabilidade ecológica. Há uma vulnerabilidade ecológica e a Defensoria Pública, por ser uma instituição prevista no artigo 5º, ou melhor, prevista no artigo 134, como garantia de um artigo, de um direito fundamental, que é assistência jurídica integral e gratuita, aqui eu entendo que a vulnerabilidade ecológica faz parte da essência da Defensoria Pública. E como ela vai atuar neste contexto de vulnerabilidade ecológica? Ela pode atuar em uma ação individual para garantir um direito de um ribeirinho aqui nos rios da nossa bacia amazônica. Ela pode atuar para defender o direito a um rio sem poluição de uma empresa aí do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Mas ela também pode atuar em ações civis públicas. Mas a defesa que a gente traz aqui é uma atuação no processo de formação educativa voltada para a cidadania emancipatória do indivíduo. E para isso nós precisamos usar não só o processo, mas também as redes sociais, a tecnologia. Precisamos ir às escolas, precisamos discutir o meio ambiente no dia a dia das pessoas. É uma perspectiva que a gente traz dentro de um contexto complexo, que é a crise ambiental e a crise do meio ambiente. Então a gente traz essas indagações para possibilitar nesse debate que tem aí uma análise global, mas também uma análise local e individual. E aí nós vamos utilizar algumas categorias operacionais para estabelecer esse desenho de proteção do meio ambiente a partir de uma educação em direito para a sustentabilidade ou a sustentabilidade. Então a gente usa a ideia de sustentabilidade, de governança, de educação em direito à sustentabilidade ou para a sustentabilidade,
cidadania emancipatória ecológica e defensoria pública para a sustentabilidade. E a ideia de sustentabilidade é uma ideia multidimensional, é uma ideia plurivalorativa, ela tem uma ideia de sustentabilidade social, né? Então não adianta eu pensar em tecnologia se eu não discuto, por exemplo, em uma licitação de transporte coletivo, que o motor do ônibus na frente, além de poluir um pouco mais, ele atinge o motorista. Então aqui eu tenho a ideia de sustentabilidade social. Não adianta eu pensar em um equipamento. Outro dia, a questão de um ventilador. O ventilador quebrou porque ele foi feito para quebrar. A alça dele era ruim. E aqui eu tenho também a questão da sustentabilidade econômica. Enfim, e a gente trabalhar a ideia de sustentabilidade em várias perspectivas: social, jurídica, política, ética, tudo mais. Tem uma ideia também de governança, né? Que os processos que envolvem o meio ambiente, eles são processos que são construídos dentro de um processo dialético. Por isso que neste momento que também nós vimos um comentário do ministro do Meio Ambiente que dá uma ideia de unilateralidade das decisões, sem colocar para uma discussão mais dialética, democrática, isso me preocupa bastante. Então entra a ideia de educação em direito, cidadania, diálogo democrático. A educação em direito à sustentabilidade é justamente permitir que o cidadão crie habilidades, que o cidadão crie capacidade para entender a importância do meio ambiente dentro do seu contexto social, para compreender qual é o papel de cada pessoa como um corpo de cidadão no processo de solução de um problema global. É como uma frase que falam, né? É pensar, agir localmente no meu dia a dia e pensar em uma solução global no meio ambiente. E nesse momento da pandemia, eu acho que os movimentos de defesa do meio ambiente precisam estudar, por exemplo, a queda dos índices de poluição, os índices de violações de direitos humanos, sociais, e relacionar a possibilidade que a sociedade tem de mudar o rumo de uma crise ambiental que pode chegar a qualquer momento, assim como ocorreu com uma crise sanitária em virtude do novo coronavírus. Então eu tenho aqui uma ideia de educação em direito à sustentabilidade que vem desde do ensino infantil até a universidade, pós-graduação, mas com uma perspectiva prática, uma perspectiva com um olhar para o indivíduo. E cabe, nesse contexto, formar uma cidadania emancipatória ecológica. E esse tema aí dá para a gente conversar bastante, inclusive vai ser... eu vou falar isso no primeiro simpósio online sobre direitos humanos e meio ambiente, que vai ocorrer na Universidade Federal da Grande Dourados amanhã. Então, há uma ideia de cidadania emancipatória ecológica global, é a necessidade, mas o que eu penso
é que temos que ter uma ideia também a partir do indivíduo, a partir do ser humano. Porque é com essa ideia de cidadania é que o indivíduo vai ter uma autonomia de vontade e vai ter o afastamento de ingerências externas, que podem, inclusive, ser políticas. E que pode também manipular as informações. Se você não tiver uma análise crítica, pode simplesmente criar um efeito manada. E o seu José, Dona Maria, seu Otávio, dos Brasis, podem ir em um discurso da banalização do problema e da mediocridade das soluções unilaterais, sem valorizar o aspecto democrático das decisões políticas que envolvem o meio ambiente. É a partir de discussões abertas que as soluções vão sendo construídas no Estado Democrático de Direito. E a Defensoria Pública, prevista no artigo 134 da Constituição e também no artigo 5º, como a partir de uma leitura de um direito fundamental, a assistência jurídica integral, gratuita, que envolve também a assistência e o acesso à justiça ecológica, dentro de uma ideia também de sistema educativo a partir do acesso à justiça ecológica. E a Defensoria Pública também na lei complementar dela, Lei Complementar 80, que foi alterada pela Lei Complementar 132, traz como função do defensor público, da Defensoria Pública, a proteção aos direitos humanos, e o meio ambiente faz parte disso, a professora Ana deve falar sobre isso, e dos direitos fundamentais, além de uma determinação clara dos direitos do meio ambiente. Então, é importante, nesse cenário, a Defensoria Pública se reinventar na discussão da proteção do meio ambiente e incorporar categorias operacionais como cidadania emancipatória sustentável, como educação em direito para a sustentabilidade e como governança para construir a colaboração institucional nesse contexto de formação do seu João, da Dona Maria, do seu Fábio, da Dona Ana, pelo Brasil afora, para a solução de uma crise ambiental que não é só brasileira, mas uma crise global que pode trazer consequências muito grandes. E essa função estatal da Defensoria, ela também está numa ideia de custo vulneráveis ecológico. Né? Essa categoria foi fruto de um trabalho no mestrado com a Univale, com a professora Denise Schmidt, que a gente construiu a ideia de custos vulneráveis ecológicos para valorizar ainda mais a função da Defensoria nesse contexto, até porque tem aí a Carta de Brasília, que coloca várias formas de vulnerabilidade, inclusive o arcabouço internacional de proteção dos direitos humanos, tanto global quanto regional, eles permitem essa ideia de vulnerabilidade dentro do conceito de assistência jurídica integral e gratuita. Então, as reflexões são o motivo
o motivo para a não consolidação da cidadania emancipatória e sustentável é a falta de autonomia plena e de um conhecimento holístico e integral da realidade pelo seu João, por Dona Maria. Então essas reflexões eu trago aqui no 8º Fórum de Direitos Humanos e Meio Ambiente da Unifar, para a gente construir o que seria essa autonomia plena do seu João, como a gente pode traduzir para as pessoas do dia a dia, né? Para o meu sogro, para meu pai, torneiro mecânico aposentado, essa ideia de cidadania emancipatória ecológica. Então, isso dentro de um processo dialético de discussão e não um processo oportunista de colocação de ideias unilaterais acerca do problema do meio ambiente e da solução que nós podemos trazer. Então, aproveito aqui esse momento para trazer uma ideia de que a educação em direito não é só saber os seus direitos, mas como colaborar para o processo de decisão política que um Estado, ou que um país, ou que um município pode adotar. Tem um autor que eu gosto muito, que o Amartya Sen, que ele trabalha a ideia de capacidade do indivíduo. A capacidade do indivíduo de entender onde ele está e oferecer razões e escolher o significado da vida humana. E eu acho que nesse momento de pandemia e de esquizofrenia institucionalizada e de conflito não só ambiental, mas conflito sanitário, conflito de competência, conflitos decisórios, o papel do cidadão é fundamental. E na questão do meio ambiente, isso fica muito claro, porque eu preciso de uma esfera global decidindo algumas questões e favorecendo o meio ambiente, mas eu também preciso empoderar. Não gosto do conceito de empoderamento, mas é uma ideia mais popularizada. Eu preciso criar habilidades e competências para que o seu João consiga fazer isso. E o desafio é saber como. É um olhar novo. É preciso cada vez mais pensar em uma governância. Essa governância dentro de uma ideia de participação. Um acesso à justiça, cooperação global, nacional, regional, a felicidade simplificada, a solidariedade. É preciso entender cada vez mais o olhar do acesso à justiça de forma múltipla, não só do processo. É preciso olhar um novo olhar para o papel do Estado, principalmente a partir da pandemia, e o do cidadão, porque nós estamos sofrendo uma verdadeira metamorfose ambulante, como diz meu conterrâneo Raul Seixas. E eu preciso entender o máximo possível qual é o meu papel enquanto indivíduo dessa formação de soluções. E aí tem vários autores que a gente pode utilizar. Tem o Latoche, tem o Beck, tem o Bauman, tem vários autores que trabalham a ideia, o Amartya Sen, a ideia de formação da autonomia individual. Pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no 8º Fórum
da Univar, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, compartilhar essa mesa redonda com a professora Ana. Tentei me ater aos 30 minutos da minha participação. Quem quiser, meus contatos, e-mail, Facebook, YouTube. Eu tenho no YouTube um canal que chama Direitos Humanos em Conexão com Você. E a ideia é desmistificar os direitos humanos como algo distante do cidadão comum. Um forte abraço para vocês, muito axé, estou à disposição. Muito bem, professor, muito obrigado. Galera que está me acompanhando na live aí, viu? Muito obrigado, foi uma participação em um debate aqui. Se o senhor continuar... Continuarei, se Deus quiser. Deixamos para o final algumas perguntas que possam ser formuladas pela plateia. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você, o carinho de todos. Obrigado. Vamos dar sequência, então, agora com a professora Ana Paula, nossa colega aí. Pessoal que me acompanha, foi uma participação aqui via WhatsApp mesmo, ou melhor, via redes sociais do 8º Fórum. Forte abraço para vocês. Até mais. Olá, estão me vendo?